Alô, amigos de Fundamentos de Bioestatística Odontológica. Vamos, então, conforme prometido, ter um vídeo curtinho sobre separatrizes para complementarmos o capítulo 2 do nosso material. Trata-se de um tópico bastante importante, né? Nós vamos ver primeiro a parte teórica, depois uma aplicação rápida em Excel. Aqui uma motivação, né? Eu peguei um artigo do BMC Oral Health. Então, aqui estão os rankings de percentis, né? O score bruto e o percentil respectivo, né? Lembrando que percentil é exatamente o exemplo de uma separatriz. O percentil permite que eles comparem esses scores brutos aqui desse inventário, né? No caso aqui é o MIDAS, o inventário de ansiedade, com outras escalas, né? Por meio dos percentis. Bem, então o que são separatrizes? Separatrizes são medidas que dividem o conjunto de dados em partes iguais, ou seja, com o mesmo número de observações. Então, das medidas que nós vimos até aqui, a única que é uma separatriz é a mediana. Tá? A mediana é uma separatriz, então, porque ela divide o conjunto de dados em duas partes com o mesmo número de observações. Então, se eu conheço a mediana, eu posso, por exemplo, comparar um resultado e saber se ele está na melhor ou na pior metade. Bem, mas não é só de mediana, né, que vivem as separatrizes. Nós temos também os quartis. Tá? Os quartis, então, como o nome diz, dividem em 4 partes. Nós temos 3 quartis, certo? Então, 25% em cada um dos quartos. Quartil é bastante usado em economia, não se fala tanto na odontologia. A gente fala mais em percentis. Os percentis, então, ordenam os dados também e dividem o conjunto de dados em 100 partes com o mesmo número de observações. O P25, o percentil 25, corresponde ao primeiro quartil. O percentil 50 corresponde ao segundo quartil, que corresponde à mediana. O percentil 75, o terceiro quartil. E assim por diante. Bom, vamos então a um exemplo. Esse exemplo é bem legal para a gente entender o conceito de mediana. Então vamos lá. Essa pessoa está em casa e recebeu o boletim do Provão. Notem que é bem novinho, né, de 99, boletim, mas a forma do INEP mostrar os resultados ainda é a mesma. Esse aluno tirou 42,5 na prova, certo? 42,5 numa escala de 0 a 100 seria um 4,2 aqui na PUC, na escala de 0 a 10 da PUC. Baixa nota, né? Mas vamos lá. Estatísticas dos graduandos no Brasil. Tá? A média foi 27. Opa, então o aluno foi bem melhor que a média. Mas percebam que só a partir da média e do desvio a gente não consegue ter uma ideia da posição relativa do candidato em relação aos demais. Certo? A régua de percentis aqui do lado é muito mais útil. Olha, a nota mínima foi 0, por suposto. Nota correspondente ao percentil 25. 20. Opa! Então, nós temos aqui 1/4 dos candidatos não tiraram mais que a nota 20. Já é uma informação. A mediana é 26. Então, metade dos candidatos não tiraram mais do que 26. Opa, aquele 42 já está parecendo bom. O percentil 75 é 33,5. Ou seja, 3/4, 75% não tiraram mais que 33,5. E a nota máxima foi 92. Portanto, esse 42,5, que lá no início parecia muito ruim, faz com que o candidato esteja posicionado aqui, ó, no último quarto, certo? Na faixa daqueles que tiraram as melhores notas. Então, percentil pode mudar completamente a forma. É como se eu mudasse o meu óculos, né, para olhar aquele 42,5. Muda completamente quando eu tenho dados para fazer essa comparação relativa. Vamos num outro exemplo agora da área da saúde. Aqui nós temos uma tabela de peso por idade para meninas. Então aqui nós temos desde o nascimento até a idade de 5 anos. Tá? Notem que essas curvas elas descrevem um comportamento logarítmico. A gente cresce mais rapidamente, depois continua crescente, mas a taxas decrescentes. Brincadeiras à parte, para peso, nem sempre isso é verdade. Né? Mas vamos lá. Então, nós temos
Aqui os percentis. A escolha, né, pela Organização Mundial de Saúde é o percentil 97 e o 3 aqui, para serem os limites críticos. Ó. Podem ver que eles estão na cor vermelha. Na cor laranja, nós temos o percentil 15 e o percentil 85, ou seja, a gente só tem 15% das crianças acima desse percentil e do vermelho só 3% das crianças. Mesmo assim, isso aqui poderia ser, então, aqui é o limite para a obesidade, né, e aqui seria o limite para a desnutrição. O 50 seria, né, então, o desejável. Como é que se chega nisso? Né? Monitorando milhares e milhares de nascimentos de crianças. Daí para 1 ano, que eu fiz o corte aqui em 1 ano. Olha só, a menina, não, uma menina deveria ter 9 quilos para estar, né, no estado eutrófico. Acima de 10 já seria um sinal de alerta e abaixo de 8 também. Note que o intervalo é bem curtinho, é 1 quilo o alerta. Percentil 3, 7 quilos e o percentil 97, 11,2. Acima ou abaixo disso é considerado, então, um problema de saúde até certo ponto grave. Notem como é importante isso, né? Meus 2 filhos têm essas cartilhas aqui com os pesos e altura, só que eu não achei para mostrar aqui. Vamos lá. Último exemplo que nós temos, então, esse professor que eu cito aqui embaixo, Rodolfo Hoffmann, ele faz isso sempre que saem dados novos. E o que ele faz? Uma régua de percentis, né, para o rendimento da população brasileira. Faz de vários tipos, né? Aqui eu peguei a distribuição da renda domiciliar per capita. Então, nesse tempo agora, eu pediria para vocês, né, cada um, tente imaginar quanto que dá a renda per capita de vocês. Né? Somem a renda de todo mundo que mora no domicílio e dividam pelo número de habitantes e vejam quanto dá. Certo? Vou pensar aqui a minha também. Então, vamos lá. Nós vivemos numa situação urbana, né? Então, vamos pensar nessa coluna aqui, ó, tá? Na coluna do urbano. Mediana. Se deu mais que R$800 per capita, a gente já está nos 50% mais ricos da população brasileira, segundo esse critério. Se der mais que 1.500, vamos arredondar aqui, nós estamos no 1/4 mais rico da população brasileira. Se der mais que 2.809, nós estamos na faixa dos 10% mais ricos da população brasileira. E agora começa a crescer bastante aqui, né? Nos 5% mais ricos da população brasileira. Isso que eu estou pegando só urbana, ainda, a população urbana brasileira. 4.433. E para fazer parte do grupo do 1% mais ricos, teria que dar mais de R$10.000 por pessoa. Tá? Então, notem como é rico isso, né, em termos, né, da gente conseguir comparar um determinado valor com o todo. Então, uma régua de percentis como essa pode ser construída, por exemplo, para perimetria, para medidas de dentes, para peso, altura, escalas, né, para o que a gente quiser. Né? Com criatividade, a gente pode usar esse tipo de escala de régua de percentis em várias situações. Tá? Daí para vocês verem como isso é um assunto importante, né? Eu peguei no Google Scholar e coloquei Dentistry Percentiles e fiz uma pesquisa. Então, é só na parte acadêmica, não é no Google geral. Apareceram 26.800 resultados. Então, tem muita gente, ó, bastante citados aqui, ó, que utilizou isso nos seus trabalhos. Então, com criatividade, a gente, né, pode fazer trabalhos bem interessantes usando coisas simples, né, assim como o Rodolfo Hoffmann faz, com os dados da PNAD. Falando em dados da PNAD, exatamente esses dados que nós vamos utilizar no nosso exemplo. Então, vou lá no Excel, vocês têm essa planilha, tá? É aquela que nós tivemos usando no primeiro trabalho. Vamos aqui calcular os percentis. Então, eu tenho um arquivo bem grande, tá? Aqui tem mais de 100 mil casos, e que nós vamos calcular, então, o percentil. Lembrando, né, que sempre começa com igual, percentil, a matriz de dados. Então, eu vou marcar. Eu quero renda per capita, então vai ser aqui da E2 até a E115.626. Uau! Dou um ponto e vírgula e digo qual percentil que eu quero.
fecho parênteses, Enter. 416. Deu mais ou menos parecido com aquele do Rodolfo Hoffmann, né? Agora eu vou copiar essa fórmula aqui, vou utilizar aqui embaixo. Só vou trocar aqui para 50%. Então, o mesmo percentil, 50%. Agora é a mediana, 788. Aqui vou trocar para 75. 1.325. Vou trocar para 90. 2.500. É bem parecido com o que nós tínhamos visto ali anteriormente, né? No outro exemplo que usa dados mais atuais. Esse aqui é de 2015. 1.095. 3.933. E aqui tinha dado 10.000, né? 99. 9.200. Então, olhem só. Numa situação como essa, né, com dados então de 2015, se o rendimento domiciliar per capita desse mais de 3.900, a pessoa faz parte dos 5% mais ricos. Então, viram, o comando é bem simples, né? Igual a percentil, intervalo, ponto e vírgula, o percentil que eu quero. Isso é bem útil, né? Aproveitem bastante, usem bastante disso aí nos vossos trabalhos. Certo, pessoal? Então, obrigado, era isso. Voltamos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.